Oi gente, oi gente, sejam bem-vindos aqui no Super Acadêmico e mais um vídeo aqui da série História da Filosofia Cristã. Semana passada terminamos, passada ou retrasada, mas o último terminamos com Santo Agostinho, né? O maior, provavelmente representante da filosofia cristã. E hoje a gente vai falar de um cara que acho que pouca gente conhece. Se você já ouviu falar em Boécio, dá um dá uma mensagem aí, coloca um comentário dizendo: já vou falar em Boécio, sim, eu sei quem é Boécio. É um autor, pelo que eu entendi, bem intermediário antes de chegar, não sei se tem mais um, na escolástica, né? Então tem um Santo Agostinho e tem depois a escolástica, com o principal nome sendo São Tomás de Aquino. Mas antes tem um cara chamado Boécio que a gente vai falar hoje. Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, né? Eu agradeço muito aos novos inscritos. A gente está chegando perto de 900 inscritos. A gente está tendo 2, 3 inscritos por dia. Isso é uma beleza. As pessoas estão gostando do conteúdo. Eu não sei exatamente qual conteúdo a pessoa acha primeiro, mas seja qual for, seja bem-vindo ao canal. Continue curtindo o canal, curtindo o vídeo, comentando, né? Dando like e reforçando para que o canal continue a crescer. Dê uma olhada também na descrição do vídeo que tem aí coisas bem interessantes, né? Meus livros, músicas, redes sociais e tem lançamentos, tem lives, tem um bocado de coisa aí, certo? Então fique de olho no canal. Vamos lá, então Boécio, né? Boécio seria uma espécie de intermediário, como eu falei, da antiguidade, entre a antiguidade e o mundo medieval, intermediário entre a filosofia grega e a escolástica. Por que entre a filosofia grega e a escolástica? A maioria dos pensadores, como a gente já viu até agora, eles têm influência grande, seja afirmando ou negando a filosofia grega como parte do processo de afirmação da filosofia cristã. Então ele faz essa transição entre a filosofia grega e a escolástica. Eles têm um ano exatamente aqui, aqui ano 470. Então 470. Então, assim, tá no começo ainda, né, do mundo medieval, da era medieval. A era medieval começa com a queda do Império Romano do Oriente, do Ocidente, desculpa, do Ocidente, que é no século III, se eu não me engano. Aí tem aqui é o nome dele, né? Anício Manlio Severino Boécio, nasceu em Roma, ano 470. Ele tinha um amor incorruptível à causa da justiça. Valeu várias inimizades. Ele foi executado em 525. Então ele morreu com, vamos fazer as contas aí, 55 anos, quase minha idade. Né? 30 mais 25, 55 anos. Eu lembro bem que ele morreu preso. Ele escreveu a maior parte da obra dele dentro da prisão. Obras e edições, a principal obra dele é De Consolatione Philosophiae. Quer dizer, o consolo da filosofia, né? Alguma coisa assim. Ele usa a filosofia como consolo por estar preso. Um diálogo entre o autor e a filosofia que vem consolá-lo dos seus infortúnios. A essência dessa felicidade que só se encontra em Deus. Conciliação da providência com o livre-arbítrio. Isso é interessante, viu? Porque conciliar providência com o livre-arbítrio é uma coisa logicamente, ao meu ver, impossível. A maioria dos pensadores tenta fazer isso. Por quê? Quando você afirma que Deus ele provê, ele provê a existência, então ele sabe de tudo que vai acontecer. E ao mesmo tempo ele dá o livre-arbítrio, então essas duas condições, digamos assim, de existência, livre-arbítrio e providência não combinam muito bem. Mas é a crença que é construída em cima do Deus cristão, né? A filosofia e as ciências. Boécio é chamado o último romano e o primeiro escolástico. Ignorantes do idioma grego. Ah, tá. Ele reclama dos ignorantes do idioma grego que não tinham acesso às obras de Aristóteles e diálogos de Platão. Bom, é muito comum, né? Não só nessa época, mas pensadores mesmo atuais, estudantes, eles
meio que entrar em contato com ideias de autores por segundas, terceiras, quartas vias, né? Por outras pessoas falando sobre os autores, porque às vezes é até mais fácil mesmo de entender. Meu professor mesmo, Valdomiro Silva, Valdomiro José Silva Filho, ele sempre dizia, né, que era muito frustrante que você ouvia alguém falar sobre o autor, você entendia tudo sobre o autor. Quando você lia o próprio autor, parecia que você não estava entendendo nada. Justamente porque o contato direto com a escrita de um autor tende a ser complicada, porque você está ouvindo ideias originais. A maioria de nós só reproduz o que os outros já disseram. Uma definição de filosofia e uma classificação das ciências. A filosofia é o amor, a sabedoria, a gente já sabe disso. Filosofia especulativa. Ele vai falar sobre os conhecimentos intelectíveis, inteligíveis e naturais. Ele vai falar de uma filosofia prática, vai falar de uma lógica, isso nos conhecimentos, se eu não me engano, intelectíveis. O intelectivo seria Deus. Intelectivo é Deus. Então é inteligível. Inteligível que seria a filosofia. A existência de Deus. Então, para ele tem a prova completa da existência de Deus a partir da ideia de existir a própria possibilidade de pensamento. É um negócio bem estranho isso. Geralmente são argumentos circulares. Existe um bem supremo e nós somos imperfeitos. Sequer poderíamos formar a ideia do imperfeito, porque não somos seres perfeitos. O bem supremo é Deus, que é o ser perfeito. Então, eu resumi aqui mais ou menos o que ele diz aqui, mas essa é a ideia de que se somos imperfeitos, não conseguimos nem conceber a imperfeição, é porque nós somos criados por alguém perfeito, né? Nós conseguimos conceber um ideal de perfeição. Não é a primeira vez que a gente ouve sobre isso, né, aqui nessa playlist. A natureza de Deus, a distinção essencial entre Deus e as criaturas. Os homens não se tornam felizes senão enquanto participantes da vida divina. É uma abertura à fé, certo? Imagine se ele estava realmente preso, né, sofrendo, isolado, essas coisas todas. Então, apelar para uma entidade supra-humana que apelasse pela fé fazia sentido. Faz sentido você, numa situação extrema, apelar isso como única resposta, única possibilidade de felicidade. A direção e ao governo do mundo, do motor imóvel do mundo. É um raciocínio político a partir da metafísica, era muito típico da Idade Média, da filosofia cristã. Você não pode direcionar, né? Você não pode dar aos homens o direcionamento das coisas da vida, já que só é possível a felicidade em contato com a divindade, né? Ele vai falar do problema dos universais, que é um problema assim, o problema dos universais, que vem desde a atividade, é um problema, ao meu ver, lógico, mas muitos viam como metafísico, que é a ideia de que, outros autores vão falar disso depois na frente, os escolásticos vão falar muito disso. Se eu não me engano, eu tô em Santo Anselmo. Santo Anselmo também fala sobre os universais. Então, o conceito, né, a ideia dessa discussão dos universais é assim: na existência existem substâncias que são universais, e essas substâncias é que dão sentido às coisas particulares. E aí é a partir dessa relação de universal particular que a realidade vai se formando. Obviamente os universais de natureza metafísica, muito tirado de Platão, né, as ideias perfeitas, é que vão originar via a ação divina todas as particularidades. O Aristóteles ele vai colocar os universais a partir da questão lógica, que é muito como eu vejo, acho que a maioria dos filósofos de hoje em dia vem também, essa questão historicamente, meio sem sentido, que os universais seriam os conceitos. Certo? Você tem um conceito de uma coisa, sei lá, aqui, por exemplo, você tem um conceito de um copo com um líquido dentro. Eu falo a palavra copo, é um conceito universal que quem entende a língua portuguesa, né, minimamente vai entender o que é copo. Aproveitei para beber. Suco de laranja. Então, esse universal, essa ideia de copo, esse conceito de copo,
estaria presente na maneira como nós partilhamos a língua. E aí a gente consegue entender particularmente cada copo. Então esse copo especificamente que eu mostrei é compreensível como copo, assim como se você pegar uma, sei lá, um copo de ouro, uma taça de cristal, um copo de vidro, uma xícara, não sei lá, o que for, que seja parecido, que seja dentro do mesmo conceito, compreensível. Então estaria universal e particular. Mas, né, se você pensar de maneira metafísica, é como se houvesse lá no céu, na mente de Deus, o copo perfeito. Problemas não solucionados. Entre Aristóteles e Platão, né, como se fosse uma espécie de... Ah, só tem isso mesmo, né? Encarcerado e ameaçado de morte, Boécio não encontrou consolo senão no estoicismo, atenuado da moral cristã. Ah, tá. Então Aristóteles e Platão não seria o caminho para o conforto, digamos assim, mas faz sentido. As filosofias de Aristóteles e Platão não dão muito conforto, geram questionamentos, causam desconforto. Então, para alguém procurar um conforto, o estoicismo faz mais sentido, porque a filosofia estoica trata muito da questão da moralidade, da superação das dificuldades, né? de superar as contingências e assumir com resignação a sua situação. Então, alguém que está condenado, né, ameaçado de morte, está encarcerado, faz sentido apelar para o estoicismo. O estoicismo realmente foi muito influente na, na era cristã, na filosofia e no comportamento cristão medieval. Diga-se de passagem que eu já falei aqui nesse canal do como Foucault analisa isso. Como essa presença estoica na mentalidade cristã, na moral cristã, é bem vívida. Essa coisa da resignação, né, da superação dos desejos, da superação das dificuldades. Acho que é muito dessa coisa de lidar com sofrimento apelando, no caso, para o divino. No caso do estoico seria apelando para a razão, mas apelando para o divino que na questão do nome dado àquilo que você coloca como objetivo para alcançar, acaba sendo a mesma coisa. Então, apelar para a razão ou apelar para a divindade diante da dificuldade acaba dando no mesmo. Um apelar para uma coisa, mas é uma palavra que está no lugar de uma coisa que é transcendente. A ideia é mais ou menos essa. Liberdade e providência. A objetivação principal contra a existência da vontade livre deriva do problema da providência divina. Se Deus tudo dispõe de antemão, e se o próprio acaso obedece aos decretos da providência, como se há de entender a possibilidade de ações humanas livres? Foi o que eu falei lá no começo, né? Essa discussão típica e impossível de conciliar, na minha opinião, entre providência divina e livre-arbítrio. Mas ficou como questão, né? Não resolvida. Se a providência... Acho que até que tem bastante coisa, mas um pouquinho aqui, para não passar muito de 15, 20 minutos. Se a providência tudo dispõe de antemão, e se as suas disposições são infalíveis, é o lugar de se perguntar se ainda resta espaço para a liberdade humana. Algo ocorre não porque Deus haja previsto, mas que Deus o prevê porque sua ocorrência é inevitável. Equivale a afirmar uma necessidade incompatível com a liberdade. É isso mesmo. Então, não dá para compatibilizar essas duas coisas, né? Providência divina e liberdade. A presciência divina é indício de um ato livre e não a sua causa. Quer seja previsto, quer não, o ato se realiza da mesma maneira. O fato de ser previsto não tem efeito de determinar. Sério? É um argumento forte, né? Mas, sabe, é aquela coisa do primeiro Matrix, né? Aquele que presta, em que a Oráculo chega pro Neo e fala: não se importe com o vaso. Aí ele vira o braço, ele vira o corpo e que vaso? E aí bate no vaso e quebra o vaso. E aí ela, ué, como é que você sabia? Mas será que se eu tivesse falado nada, de cuidado com o vaso, será que você teria derrubado o vaso? Então, é uma coisa muito assim, se a divindade sabe, mas você que não é a divindade não sabe, então é livre do mesmo jeito, apesar de que inevitavelmente iria acontecer, entendeu? Deus, modo de existência, eternidade, intemporal, daí a previdência. Então,
como Deus ele é intemporal, né? Ele vive na eternidade, que a eternidade não é tempo, é fora do tempo. Então ele consegue ter a providência. Na mitologia, o Merlin, da lenda do Arthur, ele vive de trás para frente. Ele nasceu velho e no futuro e vive ao contrário. Então ele sabe tudo o que vai acontecer com todo mundo porque ele vive ao contrário. Ele sabe do futuro de todo mundo e está vivendo em direção ao passado. É bom que está rejuvenescendo. Né? Então, nesse aspecto, assim, se pergunta por que ele não faz mais para que as coisas deem certo? Por que ele deixa a infelicidade acontecer tão de todo mundo acontecer assim? Nesse aspecto é porque ele meio que vive fora do esquema. Ele não tem como intervir. Ele sabe, mas não dá para fazer nada, porque os outros vivem a sua vida de maneira livre. Veja que, tanto na religião quanto na mitologia, esses seres supra-sapientes, eles têm uma presença constante. Né? Deus, bem perfeito, providência é novamente a mesma coisa. Deus tudo ordena segundo o modelo de suas ideias, enquanto existente do pensamento de Deus, esta ordem das coisas chama-se providência. Aqui vai ficar remoendo a mesma coisa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nova aqui. A linha divisória entre Deus e a natureza criada situa-se, pois, na distinção entre a perfeita simplicidade da substância divina e a composição das substâncias criadas. Então, bom, Deus como é incriado e as outras coisas são criadas, diferencia de substância. Aí de volta a questão dos universais, né? Apreciação, só tem uma frase aqui de apreciação prática. O mérito de Boécio, já dissemos, é de ter sido mediador entre os pensadores antigos e os medievais. A Idade Média muito lhe deve de sua herança platônica e aristotélica. Então, como eu falei, foi um autor de transição. Aí com ele termina justamente o livro 1 do livro, aqui é o livro 2, que seria justamente a filosofia escolástica, termina aqui com ele. Essa parte aqui que é da filosofia patrística, né? Boécio. Esses caras vão de cada nomes, viu? Livro 1, filosofia patrística, livro 2, história e filosofia escolástica. Mas só esses dois mesmo. Então vamos ficar por aqui. A nossa playlist de história e filosofia medieval. Nas próximas a gente vai falar sobre alongadamente sobre filosofia escolástica, porque é justamente o seguinte, tem bastante autores, né? Como eu falei, eu estou no Anselmo, mas ainda tem São Tomás de Aquino, que é o mais representativo, tem o Abelardo, tem mais uns dois, né? Duns Scoto também, que é da Escócia. Tem um outro que eu esqueci o nome, que foi logo depois, um dos primeiros. Mas aí a gente vai conseguindo seguir para poder matar o livro todo. Bom, enquanto vocês estiverem dando audiência também, né? Se não se interessarem mais, aí eu posso parar com o livro, só terminar de ler mesmo, só por mim. Certo? Então, não esqueça de comentar, né? Dar like aí no vídeo, partilhar, mandar para os amigos, para a família, para os grupos de WhatsApp e também se inscrever no canal se você não está inscrito, certo? Então, se é novo inscrito, seja bem-vindo, dê uma olhada na descrição do vídeo e até o próximo. Valeu!